Conhecendo a Bíblia livro por livro é o título da lição 6 na classe dos pré-adolescentes. A paz de Cristo para todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma pré-aula da Escola Dominical. A lição de hoje encontra-se em Hebreus 10, do 1 ao 9. O texto aqui em destaque está em Colossenses 2 e 17. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Querido pré-adolescente, você já participou de uma gincana bíblica e como se saiu? Mostrou-se um bom conhecedor da Bíblia? Eu, inclusive, esse trimestre aqui, nós tivemos uma ideia, nós vamos ver se a gente faz uma dinâmica bem legal em todo o setor nosso, umas 10 igrejas, com textos da palavra de Deus, ou com um livro, enfim. Né? Bom, existem textos, né? Por exemplo, Filemon, Naum, Obadias, né? Que não são muito lidos, não é? Agora, é interessante que a gincana para organizar, inclusive tem como você criar perguntas de gincana na internet, tá? Você coloca a pergunta e procura aí no Google aí que tem muitas formas de criar dinâmicas e tal, para que eles aprendam aí a palavra de Deus. Nós já vimos que a Bíblia é uma coleção de livros, e nós vamos ver hoje que a gente tem uma biblioteca à nossa disposição. Nós vamos ver aí o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento, tá? Primeiro tópico aqui, ó. Você já entrou em uma biblioteca ou livraria? Isso para o pré-adolescente de hoje, eu acho que é quase impossível. Lembra que a gente ia para a biblioteca com um papelzinho na mão, ó, preciso desse livro aqui. A pessoa te dava e aí você tinha que ler lá. Então, se você ia fazer trabalho de escola e tal, você sentava ali, né? Hoje, com o smartphone, a biblioteca literalmente está aqui, né? Então a biblioteca hoje ela é muito mais virtual do que física, não é? Com a Bíblia funciona da mesma maneira. Ela é formada por um conjunto de 66 livros, sendo o Antigo Testamento formado por 39 livros e o Novo Testamento por 27. Antes de conhecermos melhor a organização dos livros da Bíblia, vamos aqui considerar algumas coisas. Primeiro, que a Bíblia não está em ordem cronológica, tá? Cronologicamente, por exemplo, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Inclusive tem a Bíblia de ordem cronológica, que eu particularmente não gosto. Eu nem consigo mexer naquela Bíblia, essa é a grande verdade. Já tentei e confesso que eu não consigo, tá? Então, a Bíblia não está em ordem cronológica. Ela segue um estilo literário, tá? E isso é interessante exatamente por quê? Porque você consegue ver uma sequência na narração bíblica, tá bom? Mas ela não está na ordem que os fatos aconteceram. E isso não inviabiliza a credibilidade da Bíblia. Pelo contrário, só contribui, tá certo? Depois a Bíblia, ela está dividida em capítulos e livros, tá? Isso aí nem sempre foi assim. Então imagina que você, lá, quando foi escrito Efésios, por exemplo, foi escrito, sei lá, num pergaminho, e era aquele rolo grande, só que é Efésios, tá? A carta toda. Por isso que é legal essa divisão de capítulos e versículos, ela é legal, mas é legal fazer uma leitura completa do texto, porque senão você fica apenas com retalhos do texto, tá? Então, foi feito em 1227, foi organizado em capítulos, tá? Depois, em 1527, aí veio a organização dos versículos, tá? E mesmo assim de algumas porções. A Bíblia está escrita em grego, hebraico e aramaico, algumas porções pequenas, tá? Mas demorou-se muito. A gente pode dizer até que é um pouco recente, né? A Bíblia nesse formato que nós temos. Nós temos aqui também, essa é uma lição muito técnica, assim, muito, né? Sabemos que o Antigo Testamento foi organizado aqui, ó, no tópico 2, pela comunidade judaica, e os cristãos o reconhecem como parte das Escrituras Sagradas. Essa parte da Bíblia foi utilizada por Jesus para mostrar o testemunho da lei e dos profetas sobre tudo o que estava acontecendo em Israel naqueles dias.
Semelhantemente, os apóstolos também usaram o Antigo Testamento como base para produzir os escritos do Novo Testamento. Os livros que formam o Antigo Testamento estão organizados em 4 grupos distintos: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Tá? O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segundo as informações, o autor destes livros é Moisés. O Pentateuco contém a história das origens do universo, do homem e da nação de Israel como povo eleito. Depois você tem aí os livros históricos. Ué, mas como é que Noé escreveu Gênesis, né? Como é que Noé escreve Gênesis 1, que não tinha ninguém lá? Tinha ninguém lá para escrever. Por isso que a palavra é inspirada, por isso que a palavra é revelada. E é muito mais fácil crer no que está escrito na Bíblia do que não está. O que não está diz que foi uma explosão. Buf! Tudo no seu devido lugar. O que está escrito mostra um Deus criador, sustentador, planejador, organizador de todas as coisas. Aí nós temos os livros históricos, que aí você tem lá Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, enfim. Que abordam a história da ocupação de Israel em Canaã, a formação do reinado e os desafios para organizar a nação. Tá? Então Moisés vem até as portas de Canaã, Josué conduz o povo para dentro do território, o estabelecimento deles como nação, e aí começam a surgir os desafios. Tá? E aí é que vem os cultos também. Tá? Depois você tem os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, tá? Que são livros inspirados. Tá? São livros inspirados e nisso não há nenhuma dúvida. Tá bom? Depois você tem os livros proféticos, que vão de Jeremias, que vai de Jeremias até Malaquias. Você tem aqui livros que são chamados de os profetas menores e os profetas maiores, mas isso não pela mensagem transmitida, mas pela quantidade, pelo menos do que está escrito, tá? Então, profetas menores e profetas maiores. Mas aí a gente vai aprender que não é pelo tamanho da mensagem, é pelo, como que fala? É por aquele que envia a mensagem, né? É pela palavra que está sendo transmitida, né? É sobre isso, tá? Malaquias encerra ali o Antigo Testamento, e encerra também em Malaquias a fala de Deus com o seu povo. E aí a gente vai olhar na Bíblia, toda a Bíblia ela tem folhas em branco, toda a Bíblia tem folhas em branco, a minha não tem, porque nestas folhas em branco Deus já falou muito comigo, mas essas folhas em branco representam um silêncio de 400 anos entre Deus e o seu povo, tá? Somente quando Jesus vem aqui, aí a palavra manifesta, revelada, encarnada, caminhando entre nós, tá bom? Caminhando entre nós. E depois nós temos aqui o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento, eles foram escritos por autores sagrados e organizados para registrar os primeiros cristãos, para registrar que a promessa de Deus havia se cumprido. Então nós temos lá os evangelhos, que é o Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus. Tá? Não é o Evangelho de Mateus. Mateus não deixou evangelho nenhum, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Você tem então lá os evangelhos, que é uma espécie de biografia de Jesus, que mostram aquilo que ele realizou, seus milagres, sua obra, os seus ensinamentos. Depois você vai ter de livro histórico Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja depois que Jesus ascende aos céus, sobe aos céus. Atos dos Apóstolos mostra como que a igreja se formou e se expandiu. Depois você tem cartas ou as epístolas, né? Eles fazem uma diferenciação. Acho que carta é quando era endereçada para uma pessoa, por exemplo, para Timóteo é carta. Epístola é quando é para uma igreja. Então, carta a Timóteo, epístola de Éfeso.
por exemplo, tá? As cartas das quais Paulo escreve uma boa parte, a grande maioria, Paulo ele escreve mais de 70% do Novo Testamento, começa em Romanos e vai até 3 João e Judas. A maioria das cartas foi escrita pelo apóstolo Paulo com aconselhamento pastoral e explicações doutrinárias às igrejas. Eu costumo dizer que Paulo vai explicar a obra de salvação. Jesus vem executar. É Paulo que vem explicar do início ao fim a obra de salvação. É por isso que, por exemplo, Romanos é considerado o quinto evangelho. Romanos é considerado um livro de Isaías no Novo Testamento. O livro de Isaías é considerado uma réplica da Bíblia. Vamos lá. Porque ele tem 66 capítulos. E, segundo os estudiosos, há uma temática até o capítulo 39 e depois, nos últimos 27 capítulos, uma outra temática. Primeira temática relacionada ao Antigo Testamento, ao povo de Israel. Segunda temática ao advento da encarnação de Cristo e por aí vai. Mas Romanos é considerado o quinto evangelho, né? E essas são as cartas de Paulo que explicam aquilo que Jesus executa. E por último, um livro profético, tá? Temos o livro de Apocalipse, que significa revelação. Foi escrito por João, quando estava exilado na ilha de Patmos. Nesta obra estão registradas as excelentes revelações sobre o fim do mundo, com o triunfo final de Cristo e de sua igreja. Tá? Então, assim, nessa aula, o que você pode fazer é preparar uma dinâmica. Essa dinâmica, ela pode fluir da sua mentalidade mesmo, não precisa ser algo... Você pode procurar na internet, ou você mesmo, sabe? Você pode fazer... Oh, meu Deus, é quase meia-noite, eu já tô... Você pode fazer uma dinâmica onde eles tenham que citar textos bíblicos, onde eles tenham que procurar. Faz tipo uma gincana, na verdade, né? Transforma esta aula numa grande gincana, onde eles vão pegar estas informações que estão na lição e eles vão experimentar estas informações, entendeu? Então, por exemplo, Naum está onde? No Antigo Testamento. Mas está onde? Eles vão ter que procurar. Né? Sofonias está onde? Abacuque está onde? Não é? Judas está bem escondidinho ali perto de 1 João. Ele fica bem escondidinho. Ali tão escondido que você quase pula e vai direto para Apocalipse. Né? Então, é muito legal você criar esse cenário onde eles vão participar e protagonizar a aula e entender tudo que está escrito aqui. Né? Então, você pode, ainda dar tempo, você mandar para eles uma listinha. Descubra aí quantos livros tem a Bíblia. Quantos livros tem aquelas perguntinhas. Nossa, gente, a gente respondia isso há 30 anos atrás. A gente não tinha ideia do efeito que isso teria sobre nós. Né? Então, quantos livros tem no Antigo Testamento? Quantos livros tem no Novo? Quais são os profetas maiores? Quais são os profetas menores? Qual o primeiro livro da Bíblia? Fora da ordem cronológica, claro. Então, ao fazer isso, você envolve eles e você ministra uma aula de uma forma muito mais envolvente, porque eles vão participar e eles vão descobrir coisas extraordinárias sobre esse livro extraordinário, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.